Shalom! Hoje nós estamos no terceiro dia do nosso plano de leitura e eu trago uma reflexão sobre o que está em João, capítulo 3, começando aqui no famoso versículo 16, que traz o resumo do Evangelho, que nos diz: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos então o resumo do plano do Evangelho, o plano da salvação, quando Deus, por amor, por decisão, ele demonstra esse amor enviando o único, aquele que é um com ele, aquele que tem a sua natureza, a natureza de Deus, conforme está lá em Hebreus, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a manifestação exata do ser de Deus, ele é o próprio Deus, conforme está no capítulo 1 de João, que nós já lemos, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o verbo que se tornou um ser humano e habitou entre nós, cheio de glória, e nos revelou a glória do Pai. Então, Deus envia o único, que até então não havia nenhum outro filho de Deus, ou seja, a partir de Cristo nós temos a possibilidade, quando entregamos a vida a Ele, de recebermos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele ama e entrega o seu Filho para que aquele que tiver uma atitude, o temor de crer em Cristo, entregar a sua vida a Ele, não pereça, pois esse é o destino de toda a humanidade, mas tenha a vida eterna. Ele continua dizendo: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E aqui é uma observação interessante, porque muitas vezes, de uma forma distorcida, se diz: Jesus veio ao mundo não para julgar, mas para salvá-lo. E é verdade, mas se distorce com a ideia de que tudo é lícito, tudo é possível, porque Jesus é amor, Deus é amor, Ele não condena ninguém, não julga ninguém, Ele veio para salvar. Mas não é isto que o texto nos ensina a seguir. O texto diz o porquê Ele não veio julgar, mas veio para salvar. O versículo 18 vai dizer que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então nós temos aqui dois pontos importantes. O não crer em Cristo nos mantém na situação que nós já estávamos, ou seja, de condenação. Por que Jesus não veio condenar? Porque o mundo já está condenado. Ele veio para salvar. Ainda que o juízo não foi ainda plenamente manifesto, e o será por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando ele virá para julgar as nações, os povos, aqui nós temos a revelação de que o estado do ser humano só muda quando ele crê no Senhor Jesus e crê no nome do Filho unigênito de Deus. Por isso que em Romanos, capítulo 10, está escrito que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E se eu creio no meu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a minha boca confesso que Jesus é o Salvador e Senhor, o Senhor da minha vida, então serei salvo. Então, é o que está aqui, em outras palavras, no versículo 18. Agora vem uma explicação sobre esse julgamento que está sobre toda a humanidade, sobre todo aquele que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Este é o julgamento. 2 pontos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então essa é a nossa natureza. Nós fugimos de Deus, fugimos da verdade, da essência de Deus. Por isso que muitas religiões existem com o intuito de moldar Deus à imagem do ser humano, e não com o intuito de realmente moldar o ser humano à imagem de Deus, conforme o plano original, quando Deus fez a humanidade à sua imagem e semelhança. Por isso que a Bíblia ela serve como parâmetro. E eu preciso moldar o meu modo de vida, o meu estilo, ou como se diz hoje, o lifestyle, a palavra de Deus, e não o contrário. Não procurar argumentos ou textos que se encaixem na forma como eu penso. Daí porque, nesse próprio capítulo 3 de João, Jesus vai dizer a Nicodemos: olha, um mestre em Israel, Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer do Espírito, uma nova identidade, ou seja, permitir que Deus me molde a sua imagem e semelhança. Mas a nossa tendência, como está aqui, ao se deparar com a luz, ao se deparar com a verdade, fugir, correr.
Para quê? E por quê? Para que as minhas obras não sejam manifestas. Nós vimos no segundo dia, quando da queda do ser humano, na leitura da palavra, que lá no Gênesis 3, ao cair em pecado, a primeira reação do ser humano é se esconder de Deus. Para quê? Para que suas obras não sejam manifestas. E assim até hoje, assim será até o momento em que nós seremos levados à presença do Senhor. Se nós não vigiarmos e não mortificarmos a nossa carne, assim procederemos. Daí que no versículo 21 vai dizer: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, se eu estou na presença do Senhor, eu não tenho receio de me aproximar cada vez mais, para que cada vez mais as minhas obras más sejam manifestas, para que sejam abandonadas, e para que cada vez mais as obras realizadas por intermédio de Deus, porque as boas obras só podem ser feitas por intermédio dele, sejam manifestas. Tanto é que Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, é tão conhecido o texto que fala, no versículo 16 também, que fala do poder da palavra. O que nós cremos é suficiente, né? O princípio da sola escritura, ou seja, somente a escritura, somente a palavra é necessária. Esse termo, somente a escritura, não está na Bíblia. É um conceito, assim como trindade, a palavra trindade também não está na Bíblia, mas existe o conceito na Bíblia do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nomes pelos quais nós somos batizados, mediante a ordem do Senhor Jesus, que está lá em Mateus 28. Mas voltando aqui para 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se eu estou na luz, eu me aproximo de Deus para que as obras realizadas por intermédio de Deus, por intermédio da sua palavra, que é inspirada por Ele, sejam manifestas. E aqui nós temos o princípio da sola escritura, ou seja, se a palavra de Deus é capaz, poderosa, útil, para ensinar e preparar um homem de Deus, certo? Para toda boa obra, não há necessidade de mais nenhum tipo de ensino. Toda boa obra, não ficou nenhuma de fora. Então, se ela é poderosa, ele diz aqui para que o homem de Deus seja apto. Essa expressão no grego é interessante, salvo engano, ela é utilizada apenas uma vez no texto grego, que ela traz a ideia de um homem realmente preparado, armado para o trabalho, para a batalha, para a sua missão. Então, nós nos tornamos plenamente aptos, ok? Plenamente preparado, olha só, então a palavra de Deus nos torna aptos e plenamente preparados, por ser inspirada por Deus, para toda boa obra. Ora, se ela me capacita para toda boa obra, qual necessidade que eu teria? Para que tipo de obra eu precisaria de outra coisa? Se toda boa obra me está disponível, eu sou capacitado para realizar, mediante a palavra de Deus que é inspirada. Não há necessidade de tradições, de outros ensinos, ok? Conforme está aqui no texto. Mas voltando para João 3, então, quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ou seja, para que a glória, preste atenção nisso, para que a glória seja dele, para ele e por ele. Ou seja, aquele que está na luz, além de não fugir de Deus, permanece e busca cada vez mais a presença de Deus, para que Deus seja glorificado, para que percebam que as obras que eu realizo são por intermédio dele. Amém? Glória a Deus. Isso é muito importante entendermos, essa dinâmica do amor de Deus manifestado para salvar, porque já existe uma condenação. E a nossa tendência carnal, humana, é fugir da luz, que é Cristo, fugir da verdade, para não sermos confrontados, envergonhados, constrangidos. Conforme falamos ontem, no dia 2, no nosso plano de leitura, Caim foi confrontado por Deus, as suas obras vieram à tona, mas ele fugiu. Ele preferiu fugir ao permitir que a obra de Deus fosse manifesta através da restauração da sua vida, do arrependimento, do perdão.
E continuando aqui, o texto vai dizer, um pouco mais adiante no capítulo 3, que no versículo 36, que quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus, olha só, permanece sobre ele. Então, tão grande salvação nós temos, glória a Deus por isso, por crermos no Filho. Filho, que é o título daquele que é a manifestação total e completa de Deus, a manifestação final, conforme está em Hebreus, capítulo 1, que diz: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos filialmente, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Está falando do título, Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Glória a Deus. Então esse é o título. Qual o nome que ele herdou? Aqui está falando do nome Filho, o título Filho. E esse Filho que nós cremos, enviado pelo Pai, que nos capacita e nos permite a termos a vida eterna. E há uma advertência aqui em Hebreus capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, aqui ele está se referindo ao Antigo Testamento, à manifestação da lei lá no Sinai, entregue por anjos, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, falando do Filho, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Glória a Deus. Então perceba que tão grande salvação não pode ser ignorada. E nós precisamos prestar maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Voltando para João, para encerrarmos, perceba aqui no capítulo 3, no versículo 36 novamente, que vai dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira, olha só, no versículo 16 está falando do amor de Deus, tão grande que enviou o Filho. Mas no 36 do mesmo capítulo nos recorda algo que muitos não conseguem entender, que é a dinâmica: amor, ira, graça, justiça. Muitos querem um Deus à sua imagem, um Deus de amor, um Deus de graça, desprezando a verdade revelada que Deus manifesta a justiça e manifesta a sua ira. O que retém essa ira hoje é o sacrifício de Cristo por nós. Mas chegará o dia que Jesus virá julgar as nações e todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Então a ira de Deus, veja, permanece sobre aquele que rejeita o Filho, que rejeita a verdade, que rejeita Jesus Cristo. Então no mesmo capítulo nós vemos amor, ira, salvação, condenação, perdão, julgamento. E esta é a palavra do Senhor. E devemos abrir nosso coração para sermos moldados por ela. Por isso eu te digo, leia a palavra, leia a Bíblia. Siga o nosso plano de leitura. Procure um plano de leitura anual da Bíblia. Medite na palavra dia e noite, como o salmista escreve no capítulo 1. E você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas nunca murcham, são sempre verdes. E os frutos aparecem no tempo certo. Assim não acontece com os ímpios, diz aquele mesmo salmo, os quais serão varridos de repente, como cinza, como pó, como poeira. Mas aquele que permanece no Senhor, os que confiam no Senhor, conforme o Salmo 125, são como o Monte Sião, o qual não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém?